Hoje o nosso companheiro Marcos é que vai conduzir o trabalho da manhã, intitulado Desafio Chamado Família. Mais uma vez, bom dia. Quero agradecer ao André e a Temes, porque originalmente estava programado para eles estarem fazendo a apresentação, mas eles me deram a oportunidade de trazer esse tema. Quando o seu Tonzinho chegou hoje, eu perguntei para ele, e a Dona Inês? Porque este tema aqui, há 8 anos atrás, eu apresentei aqui na nossa casa. E a Dona Inês adorou. E eu estava pensando, poxa, que bom se ela tivesse vindo hoje para ela ouvir novamente. Porque muitos de vocês não estavam aqui há 8 anos atrás. Nem a casa era aqui, nós éramos lá na Jolain. Não é? E aqueles que ouviram, é sempre bom estar ouvindo novamente para refletir sobre isso tudo. Não é? Família não é fácil, né? Por isso que eu procurei colocar ali uma família totalmente desajustada. Né? Quem assiste os Simpsons sabe que essa família é um padrão de como não deve ser a família, não é? Por isso que nós vamos estar usando um pouco a imagem deles para trabalhar esse tema. Não é? De princípio, eu queria fazer um exercício com vocês. Eu vou apresentar aqui várias disfunções familiares e eu convido a vocês para escolherem um. Eu sei que é difícil, porque a gente tem vontade de escolher todos, né? Mas escolhe só um dos problemas que vocês acham que a família de vocês sofre. Tá combinado? E aí vocês vão guardar bem este sentido aí do sofrimento familiar. Tá certo? Então, lá, do que a sua família sofre? Da cabeça? Porque está sempre esquentando com as coisas que você faz. Sua família sofre do estômago? Porque é muito estresse no relacionamento? Ou a sua família sofre do fígado? Porque está sempre de mau humor? Ou será que a sua família sofre dos ouvidos? Porque ouve você muito pouco e quando ouve entende tudo errado. Será que é dos olhos? Porque tu te vê, mas não enxerga como você é. Será que a sua família sofre da garganta? Porque não fala, só grita? Será que a sua família sofre dos nervos? Porque briga o tempo todo? Ou será que é do coração? Porque falta sempre um carinho dentro do lar. Ou será que é simplesmente de um mal-estar passageiro? Não é tão grave. E após uma indisposição leve, volta tudo ao normal. Então escolha um do que a sua família sofre. Guarde bem na tua mente, que no final nós vamos falar sobre isso. Tá combinado? Uma outra coisa importante para a gente entender dentro do conceito familiar é porque em toda a família tem os momentos pega no pé. O que é um momento pega no pé? É aquela questão do relacionamento entre marido e mulher, ou entre pais e filhos, né? Em que vem à tona certos assuntos e aí posições totalmente diversas. Por exemplo, no que é a religião. Não é? A religião diferente, por exemplo, né? A mulher é espírita, o marido não é, ou vice-versa, e aí é aquela confusão. De novo vai para o centro? Por que não muda logo para lá? Aquelas coisas que muitas estão acostumadas a ouvir. Né? Ou então, um tenta impor a religião ao outro. Né? Você tem que ser espírita, né? Ou tem que ser católico, ou tem que ser isso, e quer impor na marra. Né? Ou então, discussões em torno do tema. Né? Que a doutrina espírita traz uma série de ensinamentos, e aí o outro não compartilha deste ensinamento, e aí vai querer impor. Não, você tem que acreditar na reencarnação, você tem que... Né? Ou então, falta de respeito com a religião do outro. Né? Também,
Há muitas pressões psicológicas, as chantagens emocionais, né? Os filhos reclamam, os pais são especialistas em chantagem, não é isso? Não é? Mas no meu tempo, se você fizesse isso, você ia tomar um tabefe na orelha, né? Se eu olhasse desse jeito para o meu pai, se eu respondesse desse jeito para o meu pai, Deus me livre. Né? É chantagem. Se você for, você não precisa mais, não é? E aquelas que toda mãe, né, adora, né? Fim de semana com pais separados. Hoje em dia, infelizmente, muitas famílias já passam por situações de separação, e aí os filhos é aquela coisa, né? Tem que ir? Não, você tem que ir lá com seu pai, ou é uma opção, né? Você vai se quer. Aí o pai, como recebe isso? E aqueles conflitos todos que geram, né? Namoro. Né? Cobrança de horário, você vai, mas... Né? Ou então no telefone. Né? Depois que arrumou esse namorado, não sai do telefone o tempo todo. Né? Ou então aquela... Vai para onde? Vai sair com ele? Para onde vocês vão? Que hora vocês voltam? Como é que faz? Quando diz que vai dormir fora de casa, Deus me livre, caiu o mundo, né? Como é que pode, né? Vai viajar junto? Nem pensar. E quando surge uma gravidez? Né? Como é complicado. Depois, banho, né? Ou toma demais, ou fica tempo demais no chuveiro, ou não toma. Não é? Duração, frequência, o banho tem que ser frio, o banho tem que ser quente. Nossa Senhora, toma banho, chega depois, quando eu entro, parece que é uma sauna. Tá tudo porque toma banho quente demais, gasta energia. Aqui não, porque é a gás, né? E etc. Né? Ou então estudo. Os filhos nunca estudam o suficiente para agradar os pais. Né? Os pais sempre querem que estude mais. Ou então tem o uniforme, aí aqui tem que usar uniforme, aí o filho quer variar, não pode, e aí aquela briga, ou o uniforme está sujo, ou você esqueceu de pôr para lavar e está lá jogado, agora como é que você vai para a escola, não é isso? Né? Falta dinheiro para passagem, falta isso, falta dinheiro para os livros, né? Isso mais lá no Brasil. E eu preciso ir mais devagar, porque a Thelma está sofrendo ali. Atenção à família. Né? Depois de uma determinada idade, você só pensa em rua. Não fica mais em casa. Eu já nem te vejo. Não é? Quem daqui não ouviu isso quando era mais jovem? E quem daqui não fala hoje para os filhos que tem? Não é? Aí os amigos. Começa a arrumar os amiguinhos e tal. Quem são? Onde vocês vão? A que hora vai voltar? A que hora que você vai sair do telefone? Para a gente poder conversar. Né? Eles vão dormir aqui? Você vai dormir lá? Né? Vai viajar? Quantas questões, né? Quanta discussão que vai ter deste relacionamento. Né? Comida. Não, tem que comer só o básico. Tem que comer verdura. Né? Você só come porcaria, só come bobagem. Né? Come a toda hora, não para de comer. Não é isso? Ou então come o dia inteiro. Aquelas coisas, né? Que a gente ouve sempre. Aí bebidas, drogas, é pior ainda. Né? Os pais que bebem, ou são usuários de drogas, e aí vão querer falar para os filhos que não pode beber, que beber não... Né? Os amigos que bebem, e a mãe fica preocupada, o pai fica preocupado, não é isso? Os amigos que usam drogas, os amigos que vendem drogas, e você sabe, e o seu filho está lá na companhia deles. Quanta preocupação, né? Quanto atrito, quanto choque, não é isso? É um desafio, a família, não é isso? É um desafio. Limpeza, então, nem se fala, né? Quando a gente entra nos quartos dos filhos, eu já não tenho problema porque os cabelos arrepiam. Como eu já não tenho, eu não sofro desse problema, né? Mas é terrível, né? Limpar o quarto é uma obrigação. É a colaboração dos filhos, porque o trabalho de casa da mãe já é tão pesado, né? É um cômodo a mais para muitas pessoas, falta privacidade, às vezes os filhos não têm o quarto próprio, dormem tudo junto, tudo amontoado, né? E é mais problemas, mais desafios a vencer. Né? Roupa, então, né? Larga, o marido também, né? Larga a meia para todo lado, larga a cueca jogada para tudo quanto é lado, né? Desculpa, mas... Né? Larga a roupa espalhada,
Os filhos também a mesma coisa, né? E a mãe vai atrás catando tudo, né? Para depois pôr para lavar, né? E tudo mais, né? TV, computador, internet, eles têm o hábito de ouvir sempre no volume mais alto do que a gente gosta, né? Os nossos ouvidos, quando nós vamos ficando mais idosos, os ouvidos vai ficando mais sensível. E principalmente que muitas vezes os gostos musicais dos filhos nem sempre são semelhantes aos nossos gostos musicais, né? E aquela coisa, né? A falta de privacidade também que os filhos têm para poder curtir a musiquinha deles e tudo mais, né? Horário, aquelas coisas que a gente já falou. Dinheiro, né? Que também não há dinheiro que chegue para os filhos, né? Porque hoje em dia é tanta opção de gastar, né? Que se a gente for querer satisfazer sempre a vontade dos filhos e dos netos, né? Porque aí o neto piora porque dobra, né? Não há dinheiro que chegue, não é isso? E é conflito. Mas eu queria contar uma história para vocês. É a história que talvez você já conhece. Mas é mais ou menos assim. Era uma vez um lobinho. E era um lobinho muito comportado, era um lobinho muito bom, né? E ele vivia na floresta com a mamãe loba e o papai lobo, né? E a mamãe, muito cuidadosa, sempre falava para ele: meu filho, sempre deixe para sair lá fora da nossa cova à noite, porque durante o dia você corre o risco de encontrar o ser humano. E o ser humano é terrível. O ser humano é cruel. Então não saia durante o dia porque é muito perigoso. Mas o lobinho, ele era muito bonzinho e tal, mas ele também adorava andar pela floresta para sentir o perfume das flores, para ver a sombra que o sol fazia batendo nas árvores. E ele adorava ouvir o canto dos pássaros. E era o prazer dele poder caminhar na floresta durante o dia. Certa manhã, eles acordaram, tomaram café, aí a mamãe se distraiu assistindo o Jornal da Manhã, o papai saiu para trabalhar e o lobinho saiu para fazer o que ele mais gostava, passear na floresta. E quando ele estava passeando, infelizmente ele deu de cara com o terrível ser humano. Era uma menininha, toda de vermelhinho. E ele, quando deparou com ela, já fechou os olhos e ficou esperando só o barulho do estampido da espingarda, que ele achava que ia matar ele. E aí ficou ali e nada aconteceu. Aí ele abriu os olhos e viu que a menininha estava parada olhando para ele também. E aí ficaram ali naquele olha a olha, até que a menininha puxou a conversa e contou para ele, até de uma forma infantil, que ela estava indo para a casa da vovó. Mas ela estava levando umas balinhas, umas guloseimas com veneno, porque ela queria matar a avó dela. Porque a avó dela havia feito o cúmulo de deserdar o pai e a mãe dela. E ela queria se vingar matando a avó com as guloseimas envenenadas. O lobinho, se fosse mais maldoso, ele cairia fora, ia embora, não é? Saía dessa situação. Mas o lobinho, ele era de um coração muito doce. E ele se preocupou com a coitada da vovozinha. Então, o que ele fez? O coração dele era grande, era muito grande. Só perdia para a boca dele, porque realmente o lobo tinha uma boca muito grande. E ele abriu a boca dele e falou para a menininha, falou: olha, você vai por este caminho aqui, que vai te levar até a casa da sua avó. E era o caminho mais longo, porque ele pensou: eu vou pegar o atalho, vou chegar primeiro e vou avisar a pobre velhinha das intenções da netinha, porque aí evitamos este crime terrível. E assim ele fez. E ele chegou na casa da velhinha, explicou tudo para ela, e ela entrou em desespero e começou a procurar ali na casa um cantinho que fosse bem escuro para ela se esconder e a netinha, quando chegasse, não a encontrasse. E ela procurou,
E o único lugar escuro que ela encontrou foi no estômago. Não sei se eu falei para vocês, mas o lobo tinha uma boca, realmente era grande, né? E aí, ela olhando pela boca do lobo, ela viu que lá no estômago era bem escurinho, e ali ela podia se esconder. E aí, ela pulou. O lobo ali sozinho falou, o que eu vou fazer? Pegou um chapéu da avó para dar uma disfarçada e ficou lá. E neste meio tempo, ó, a netinha chegou. Ela chegou, bateu na porta, o lobo mandou ela entrar. Aí a netinha entrou, já achou meio esquisito aquilo, né? Mas falou assim, nossa, mas que olhos grandes você tem, vovó. E o lobo falou assim, ah, mas é para melhor te ver, minha netinha. Nossa, mas que mãos tão grandes você tem, vovó. Ah, mas é para te fazer carinho, minha netinha. Mas que boca tão grande. Não sei se eu falei para vocês que a boca do lobo realmente era grande. Que boca tão grande você tem, vovó. Aí na hora que o lobo foi abrir a boca para falar a desculpa, a netinha viu lá no fundo da goela os olhos da avó toda assustada. Ela não pensou duas vezes. Pegou os guloseimas com veneno e pulou para dentro da boca do lobo para tentar enfiar a força na boca da avó as guloseimas com veneno. Neste meio tempo, aquela barulheira toda, estava passando um caçador lá fora. E o caçador, ouvindo o barulho, entrou na casa, viu o lobo, não pensou duas vezes, falou, nossa, lá em casa a pele desse lobo vai ficar divino na beira da minha cama. Pegou a faca e enfiou na barriga do lobo, no que ele enfiou, o que aconteceu? Salta lá de dentro a velhinha e a netinha. E as duas combinaram, porque já pensou o escândalo que seria, né? No outro dia, netinha tenta matar a avó, elas pegaram e falaram, vamos contar outra versão da história para abafar o caso e para que o nome da nossa família não caia. E aí elas contaram outra versão da história, que talvez, não sei se vocês conhecem, tem outra versão da história, vocês já ouviram alguma vez? É, né? Mas então, e assim, no fim daquela tarde, só se viu uma mamãe loba procurando pelo horizonte o filhinho desaparecido, sem perceber que a maldade humana havia feito com que nunca mais ele voltasse para os braços da sua mãe. Então, alguma coisa familiar? Algum comentário da historinha? Vocês perceberam alguma coisa? Nada? Essa é a história que vocês conheciam? Não? Que história é essa que eu contei para vocês? Uma outra versão. Que versão é essa? Essa é a versão do lobo. Porque, como eu contei para vocês, a outra versão que vocês conheciam era a versão da vovozinha e da netinha. E o que a gente está querendo colocar com isso tudo? É que na nossa vida, na nossa família, sempre, toda a história tem duas versões. Tem a nossa versão e tem a versão do outro lado. Então, se há um conflito entre a esposa e o marido, se vocês forem ouvir, há a história do marido e há a história da esposa. E muitas vezes, quem é o vilão na história do marido? Ou a vilã? É a esposa. E na história da esposa, quem é o vilão? É o marido. Se há um conflito entre os pais e o filho, na versão dos filhos, quem são os vilões? São os pais. E na versão dos pais, quem é o vilão? São os filhos. Porque este é o maior desafio, é que a gente possa sempre ter a capacidade de, antes de formularmos a nossa versão, ouvir a versão do outro. Porque quando a gente ouve a versão do outro, talvez a gente vai perceber que a história, como ele vê, é diferente da história como eu vejo. Vocês percebem? E isso é o trabalho. Então, eu vou pedir licença para vocês para contar uma outra história. É uma história um pouquinho mais longa. Mas é uma história de um povo muito antigo. É um povo que já não há mais no planeta Terra.
este povo. Ele já desapareceu. E era uma civilização, há milênios atrás, que era muito avançada. Era uma civilização tão avançada que, de tempos em tempos, grandes pensadores daquela civilização saíam para levar o conhecimento de medicina, de ciência, de filosofia que eles possuíam e levar a outros povos. E muitos viajavam longas distâncias para poder aprender junto daquela civilização. E por que essa civilização era tão rica? Porque havia uma tradição entre eles. Desde que a criança nascia, ela era preparada para, quando atingisse uma certa idade, fazer uma viagem. E ela chamava-se a Viagem das 1000 Luas. Por quê? Porque ele devia se preparar para enfrentar o desconhecido. Ele deveria se preparar, ter conhecimentos de navegação, das outras ciências, até da medicina, para poder sobreviver a esta jornada de 1000 luas. E desde pequeno, os pais preparavam aquela criança para esta jornada. Quando ele atingia a idade escolar, as escolas preparavam eles para esta jornada. E, finalmente, quando estava próximo da grande viagem que eles iriam fazer, eles iam ter uma cerimônia, onde eles deveriam ir até um templo que ficava na praça central dessa cidade enorme, e lá eles tinham que entregar o plano, o planejamento, o roteiro para a viagem que eles iriam fazer. E tinha que ser um plano muito bem detalhado. Depois que eles entregavam este plano, eles iriam entrar num prédio, um templo, que só se entrava uma vez, que era justamente na véspera da viagem que eles iriam empreender. E lá eles iam encontrar as 7 pessoas mais sábias que havia naquela civilização. E cada um ia dar conselhos aos viajantes. E a nossa história é de um desses viajantes. Qualquer um. Sem nome. Que estava passando por este processo. E era a primeira vez que ele ia entrar no templo para ouvir os sábios. A princípio ele pensou, eu já tenho a minha vida inteira preparada, o que estes sábios têm a mais para me ensinar que eu já não sei? Mas a curiosidade era muito grande e ele entrou. Assim que ele subiu as escadas e penetrou no interior do templo, havia um jardim. E lá estava o primeiro dos sábios. E eu vou procurar trazer para vocês o que o sábio disse para ele. O sábio estava sentado no jardim e ele sentou-se e o sábio começou a dizer: algumas nações progridem, outras desaparecem. Algumas pessoas resistem, outras desistem. Onde está a diferença? Seria o destino? Seria a sorte de cada um? E o sábio disse: aqui na nossa civilização nós não pensamos assim. A diferença está na visão que a pessoa tem de seu futuro. Se você acreditar que terá sucesso, terá sucesso. Se você acreditar que vai fracassar, você vai fracassar. Se você, no entanto, acreditar que terá sucesso, é certo que assim será.
E ele disse para o menino: você se lembra de quando você era pequeno? Você sonhava em ser um grande navegador. Este é o momento. Você queria conhecer o mundo. Esta é a oportunidade. Esse dia chegou. E isso aconteceu porque primeiro você sonhou. E depois você se preparou para isso. O sábio abriu uma caixinha. E de lá tirou um pequeno marinheiro de chumbo. Que o jovem imediatamente recordou que aquele era um brinquedo, que era o preferido dele quando ele era pequeno. E o sábio disse a ele: leve consigo esta lembrança, para que você nunca perca aquilo que as crianças trazem dentro de si, que é o otimismo. O rapaz adiantou-se e viu um local parecido com uma biblioteca. E lá estava o segundo sábio. E o segundo sábio disse a ele: a travessia do mar não é para principiantes. E por esse motivo, você vem se preparando desde pequeno. Entretanto, à medida que a viagem prosseguir, maior será a complexidade dos problemas. E você só continuará se estiver cada vez mais preparado. Atrás do desempenho de um músico ou de uma bailarina, existe uma jornada de práticas, de estudos, de dedicação e, acima de tudo, de método. Você aprendeu o método dos navegadores. Use-o para aprender cada vez mais. Quando você estiver em alto mar, você vai encontrar um pássaro formidável. O maior de todos é o albatroz marinho. O único capaz de dar uma volta completa ao redor do mundo. E ele faz isso batendo muito pouco as suas asas. Porque ele aproveita a envergadura das suas asas, que é muito grande, e aproveita o ar quente e o ar frio, as calmarias, e assim ele faz a volta ao mundo, sem gastar demais. Leve consigo a pena deste albatroz, para que você lembre-se sempre do símbolo da competência que você terá que ter para ter sucesso na sua viagem. Naquele instante começou a chover, e o jovem se adiantou no templo e encontrou o terceiro sábio. E o terceiro sábio disse a ele: existem navegadores que partem daqui cheios de entusiasmo, de otimismo, levam consigo as cartas de navegação, eles sabem utilizá-las, mas acontece que muitas vezes as coisas não acontecem conforme a gente planejou. Às vezes vem uma tempestade inesperada e com uma intensidade maior da que você se preparou. Às vezes vem momentos de calmaria na hora errada. Às vezes uma doença. Às vezes um inverno mais rigoroso do que as roupas que você trouxe. E tudo isso pode adiar, modificar os seus planos. E é aí que muitos desistem. Muitos, quando encontram obstáculos, eles simplesmente voltam atrás e nunca chegam ao seu destino. O sábio entregou ao rapaz uma pedra, totalmente opaca, arredondada e lisinha, e disse a ele: isto é um seixo, e ele é encontrado no fundo dos rios, das montanhas, perto dos vulcões, de onde ele veio há milhares de anos. Leve esse seixo contigo, para que você nunca se esqueça da persistência, que é fundamental para a tua viagem. Depois
ele foi para outro local, onde encontrou o quarto sábio. Ou melhor, onde encontrou a escuridão. Porque era um quarto totalmente escuro. E só havia um pequeno foco de luz. Uma lamparina. E ele percebeu o vulto do quarto sábio sentado ao lado da lamparina. E ele se preparou para ouvi-lo, o quarto sábio. E o sábio disse a ele: ao longo de sua grande aventura, você terá que enfrentar muitos perigos. E você sentirá muito medo. Entretanto, às vezes os nossos medos são irracionais, não são verdadeiros. Basta uma luz pequenina, uma pequena chama para mostrar que os inimigos que nós pensamos ter são imaginários, não são verdadeiros. Mas muito cuidado, outras vezes o perigo é real. Se assim for, respeite e prepare-se para enfrentar os perigos. E falando assim, o sábio entregou ao jovem a lamparina e disse a ele: leve consigo. Ela simboliza a coragem. Nunca tema nada. Ele saiu do quarto e começou a ouvir o som de uma flauta. E ele percebeu que estava num local já bem diferente do anterior. E percebeu também o quinto sábio. E viu que ele era diferente porque ele não era velho. Ele era bem jovem. Os outros todos já eram velhos. E ele disse: todos nós nascemos com habilidades de criar coisas novas. Nada é definitivo. Tudo pode ser melhorado. Porém, alguns navegadores acreditam que não nasceram com este dom. Sempre navegando do mesmo jeito, sem inovar, sem fazer mudanças nem melhorias. Muitas vezes, o ato de criar, de descobrir, nos trazem revelações e nos trazem perspectivas novas. Todas as coisas já estão criadas. Basta que nós estejamos abertos a recebê-las. Se for preciso, abandone ideias preconcebidas. Rejeite preconceitos. Destrua mitos. Assim você estará sensível às novas ideias. O sábio entregou um pequeno frasco de vidro e disse: há areia dentro deste frasco. Trabalhe corretamente e esta areia te ajudará a construir um castelo. Com a técnica, você pode transformar esta areia em vitrais maravilhosos. Leve-a contigo, para nunca se esquecer de que é preciso criatividade na nossa jornada. Ele saiu daquela sala e foi para uma outra, onde estava o sexto sábio. E era uma sala completamente vazia, sem nada, sem adorno nenhum. Mas era muito ampla, muito confortável. Já estava começando a se tornar noite. E o jovem já sentia fome. O sábio tinha ao seu lado pão e frutas, e ele repartiu com o jovem. E enquanto eles comiam, o sábio disse: com a sua determinação e os presentes que você recebeu, você progredirá. Cruzará mares, atravessará cordilheiras, conhecerá cidades, pessoas encantadoras, frequentará templos e palácios luxuosos, poderá ter a sensação de ser poderoso, de ser destemido, e que nada no mundo poderá detê-lo. Aceite os seus próprios erros, porque você tem que considerar que somos imperfeitos. Anote no seu manual todos os erros que você cometer, para não repeti-los no futuro. Renove-se com os erros que você cometer.
O sábio levou o jovem até a janela e apontou para ele uma estrela muito brilhante, que nós chamamos de Canopus, e disse a ele: veja aquela estrela brilhante. Apesar da sua luz, da sua beleza, da sua longevidade, ela é apenas mais uma estrela no universo forrado de estrelas. Ela não é nem melhor, nem pior, ela é apenas diferente das outras. Ele presenteou o jovem com uma estrela do mar e disse: eu não te posso dar aquela estrela, mas te dou essa, do mar, que também vive no universo criado por Deus. Ela não é melhor nem pior, ela é apenas diferente. E disse a ele: essa estrela representa a humildade. Leve-a sempre contigo. Finalmente, ele encontrou com o último sábio, o mais velho de todos. E era uma mulher, era uma sábia. E ele sentou-se perto dela e ela disse: as criaturas da guerra, com suas flechas pretas e seu desejo de destruição, também usam o otimismo, a competência, a persistência, a coragem, a criatividade e até mesmo a humildade. Um ladrão, um impostor, um bandido, todos eles também trazem isso dentro deles. Onde está a diferença? O jovem disse: bom, a diferença está nos valores de cada um. E a sábia falou: sim. Mas o que são valores? E o jovem disse: os valores estão contidos nos princípios éticos, nos princípios morais, que cada um traz dentro de si. E a sábia perguntou novamente: sim. Mas onde é que tudo é espontâneo, natural e universal? E naquele instante o jovem percebeu que ela estava falando sobre o amor. E ela disse: o amor será a única moeda aceita em todas as épocas, em todos os lugares por onde você passar. Ame ao próximo, perdoe seus defeitos, não seja intolerante. Todos os viajantes que encontrar pelo caminho estão fazendo o mesmo que você. Estão em busca de paz, estão em busca de ser melhor a cada dia. Enquanto o homem tiver amigos, ele será feliz. Mas se não tiver esse laço de amor com a vida, não terá razão para continuar vivendo. Lembre-se, seu poder é infinito. Você irá determinar com suas atitudes como será a sua viagem e como será a sua vida. Eles despediram-se com um abraço e o jovem percebeu que já chegava o momento dele iniciar a sua viagem. Vocês devem estar perguntando: o que o Marcos quer dizer com essa história? Será que essa lenda da viagem não quer dizer que seja a nossa história de reencarnação? É claro. Podemos dizer que todo o simbolismo dessa história é a nossa preparação antes de reencarnarmos. Todos nós, todos nós, fomos preparados para reencarnar. Todos nós, quando estávamos prestes a voltar à carne, recebemos conselhos de sábios com essas 7 indicações. Sem isso, a nossa encarnação não tem sucesso. A nossa viagem à carne, junto do seio das nossas famílias, nunca terá sucesso. Infelizmente, se nós não soubermos utilizar estes 7
princípios, há uma possibilidade muito grande de que o nosso barco afunde. E nós temos que recomeçar tudo de novo. Se nós usarmos umas 3, que seja, o nosso barco vai até chegar em algum ponto. Mas nós não vamos chegar ao porto para o qual nós fomos destinados. Agora, se nós tivermos a capacidade de usar estes 7 princípios, eu garanto a vocês, todos nós vamos navegar neste desafio chamado família, pleno de sucesso. Nós vamos conseguir cumprir todo o nosso programa reencarnatório. Porque o maior desafio que há na família é atendermos a estes. É por isso que há tantos problemas dentro do nosso relacionamento familiar. Porque muitas vezes nos falta otimismo. Muitas vezes nos falta competência, preparo para este desafio. Muitas vezes nos falta persistência. A gente desiste muito fácil. Muitas vezes nos falta coragem, porque dá trabalho. Muitas vezes nos falta criatividade. Eu não me lembro se é o Einstein, eu acho que é o Einstein, que ele brinca e fala assim: eu não entendo o ser humano. Ele continua fazendo as coisas que deram errada do mesmo jeito e quer que dê certo. Se já deu errado e a gente repete, o que vai acontecer? Vai dar errado. E a gente é assim. Nós não somos criativos. A gente erra, dá errado, a gente sofre. Aí quando aparece de novo uma situação igual, a gente faz a mesma coisa. E quer que dê certo. Vai dar errado. E nós vamos sofrer. É preciso criatividade. É preciso muita humildade. Principalmente na relação pais e filhos, se não houver humildade, os pais nunca vão conseguir aprender com os filhos. E é tão horrível perder a chance de aprender com os nossos filhos, porque eles têm muito a nos ensinar. Então é preciso muita humildade com o esposo, com a esposa. Mas nunca pode faltar amor. Porque se nós fizermos todos os outros 6, mas for sem amor, não valeu nada. Porque nós não chegamos ao nosso destino final. E é por isso que eu disse para vocês, lá no início, do que a sua família sofre. Vocês lembram? Guardaram na memória do que a família sofre? Guardaram? Pois vocês querem a vacina para isso tudo? Para poder resolver qualquer um dos problemas que vocês viram e que vocês acharam que é o fundamental da família de vocês? Querem vencer esse desafio? Está aqui o convite. Este é o remédio. Apliquem. Apliquem otimismo, competência, persistência, coragem, criatividade, humildade, mas não se esqueçam do amor. Porque fazendo isso, nós vamos vencer o desafio. Nós vamos navegar em águas tranquilas, o nosso relacionamento vai ser proveitoso, nós vamos encontrar paz, nós vamos encontrar alegria, nós vamos encontrar felicidade, começando dentro do nosso lar. Porque nós estamos tendo competência. Nós estamos preparados para isso. Todos vocês, todos nós. Porque antes de nós encarnarmos, os nossos guias espirituais, a nossa família espiritual, nos falou sobre tudo isso. E quando nós fizemos o nosso programa reencarnatório junto com a espiritualidade, nós assinamos lá: eu prometo que eu vou usar isso na minha viagem toda. Mas a hora que a gente entra no barco da vida, a gente esquece. A gente deixa lá no fundo.
E nós perdemos a oportunidade de aplicar tudo aquilo que nós recebemos por amor da espiritualidade maior, dos nossos familiares, do plano espiritual, dos nossos mentores. E é por isso que eu quis repetir essa história, porque muitos de vocês não ouviram, e principalmente porque eu precisava ouvir de novo também. Porque é muito importante recordarmos de tempos em tempos. E para finalizar, eu vou fazer um outro desafio. E eu hoje, não sei se todos sabem, mas hoje nós temos o nosso almoço fraterno. Pois o meu desafio é o seguinte, eu vou pagar o almoço de quem conseguir encontrar 2 corações aqui que são iguais. Pode vir aqui procurar. Quem encontrar 2 corações iguais, eu pago. Acharam? Acharam? Sabe por que eu falei que eu pago o almoço? Porque não tem. Não há no mundo 2 corações iguais. Porque nós somos únicos. Deus fez a cada um de nós individualmente. Não há em todo o universo outro igual a você. Você é único. Isto é um dos maiores presentes de Deus. Nós somos tão importantes para Deus que Deus fez cada um de nós pessoalmente e fez único. Não há 2 iguais. É importante que a gente compreenda, que todos nós possamos compreender isso. Cada um de nós somos únicos, criados por Deus, por muito amor a cada um de nós. Cada um de nós está na sua viagem. Cada um de nós é o comandante do seu próprio barco. Mas todos nós temos o mesmo destino final. O porto final de cada um de nós é o mesmo. E neste porto, quem está lá nos aguardando de braços abertos é Deus. Porque Ele espera por cada um de nós no final desta jornada. Caminhar, parodiando Fernando Pessoa, que disse nos versos maravilhosos: navegar é preciso, viver é preciso. Obrigado a todos.